Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com o professor Joaquim Humberto, do curso de graduação em Direito do Unifeso, e agora vamos conversar com Dirceu Weber, professor do curso de Estilogravura do Centro Cultural FESO ProArte. Professor Dirceu, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Unifeso. O seu trabalho à frente da oficina de estilogravura do Centro Cultural FESO ProArte já se tornou uma referência dentro da nossa cidade, frente aos artistas locais, assim como também frente a artistas de todo o estado e até de fora. Como que você se interessou pela arte e mais especificamente pela gravura? Meu interesse pela arte vem da infância. Vem da infância. Eu e um vizinho meu, da mesma idade que eu, a gente começou a aprender desenho por correspondência. E tinha naquela época, isso em 1940 e pouco, 50, tinha curso por correspondência de desenho. E a família dele tinha dinheiro, era caro o curso, o pai comprava para ele, eu ia para a varanda dele e nós dois passávamos a manhã inteira desenhando. Porque tinha gente que mandar trabalho para a empresa. Então, desde cedo eu fiz isso. E queria ser artista mesmo, mas naquela época a família era muito contra, né? As famílias gostavam que o filho estudar arte. Eu tinha um tio que era escultor e um outro irmão dele pintor. E a família toda achava que eles, não conseguiam dinheiro. Era tipo a ovelha negra da família. Duas ovelhas negras, as filhas, quer dizer, minhas primas, passavam aperto, sem roupa decente, sabe? Então era um péssimo exemplo. Então minha família, meus pais iam brecando isso. Mas esse interesse... Aí você foi fazer outra coisa. Fui fazer outras coisas, mas eu continuei sempre estudando. Se formou em advogado. Fiz música, trabalhou numa empresa super em duas empresas estatais e me aposentei, mas eu corri esse tempo todo enquanto eu trabalhava como advogado. Quer dizer, na verdade, minha função não era nem de advogado especificamente, corpo jurídico dessas empresas, mas era sempre na parte legal, na parte financeira, e direito financeiro e tributário. Essa era a minha área de competência. Mas por quê? Porque é engraçado, eu não gosto de falar, entendeu? De falar em público. Então, quando eu me formei em Direito, eu tinha que arranjar uma especialidade que eu não tivesse que ir para o fórum. Eu odiava. Eu ia ao fórum, eu estagiei com vários advogados. Fui sócio de escritório de advocacia, mas eu fazia a parte interna. Eu ia para a audiência como auxiliar do meu chefe ou do dono do escritório, mas eu odiava aquilo. Então eu via aquelas tratativas eram muito complicadas. Eu não gostava de falar em público. Então isso também me levou mais para a arte plástica, sabe? Eu fiquei sempre fazendo isso. Que é uma forma de expressão. Que você se expressa, o trabalho exposto. Você fica isento de explicar, você não é obrigado a explicar o seu trabalho, né? Então eu sempre tive essa dificuldade de falar. Então, aí eu me perdi um pouco nessa aí a gente estava falando da questão da gravura. Como que surge do desenho, né, a questão da gravura? Porque eu e esse meu amigo Jorge, o vizinho, nós copiávamos muito desenho de livro de colégio, livro de história. A gente via e era tudo gravura. Então a gente desenhava as gravuras, ampliava, mas das gravuras. As gravuras dos livros de história do colégio. De história do colégio, livro de português, depois livro de pau. Porque antigamente não tinha fotografia nos livros, era só gravura. Né? Aí vocês iam aprendendo aquilo. Exatamente. E depois, já mais velho um pouco, eu tive um amigo, um senhor, que era diretor de um sindicato no Rio, que ele era ligado aos artistas nordestinos. Então ele trazia, esse povo, ele era do Partido Comunista, esse senhor. Então ele trazia esses artistas pobres do Nordeste para expor no Rio, no sindicato. Então ele trouxe todos aqueles nordestinos que vieram famosos, ele trouxe para o Rio. Da literatura de cordel, que são os ilustradores, os estilogravadores do cordel. E aí ele me apresentou a um gravador chamado
esqueci o nome dele agora, né? A idade, esqueci. E esse trabalho era uma sequência da crucificação de Cristo. E era um trabalho muito forte e muito rústico, porque o artista era muito primitivismo mesmo, era primitivo, então os traços eram muito duros. Mas aquilo me chocou, aquele trabalho, então aquilo virou uma paixão, aquele trabalho. E daí que eu me despertei para gravura em madeira. Para gravura em madeira. E aí eu tinha um vizinho que era coronel do Exército, que fazia escultura em madeira, e tinha sido caçado, isso já em 64, ele foi caçado. Aí ele fazia escultura, quando eu passava ele me chamava para mostrar. Era um senhor, era um coronel, foi até preso. E aí eu mostrei para ele o que eu estava fazendo um experimento de estilo. Então ele me deu ferramenta, me ensinou, Mas você já sabia que era estilogravura? Ou nessa época você estava fazendo ali, tentando? Aprendi sozinho, mas algumas pessoas me ajudaram. Esse coronel, por exemplo, foi um. Entendeu? Ele me arranjou ferramenta, que madeira eu vou usar, sabe? Então eu fui por aí. Esse foi o meu caminho. Depois eu fiz cursos avulsos, né? Fiz oficinas com Carlos Martins, fiz com Ivan Serpa, que não foi de gravura, mas foi de desenho. Fui fazendo outras oficinas que foram enriquecendo o meu repertório de artista, de criador. E você tem assim, um estilo preferido ou um artista que te inspire mais? Tem um quarteto feminino brasileiro em termos de gravura, né? É a Faiga, que já está falecida, a Ana Letícia, Ana Maria Maiolino, tem a Vera Chaves de Barcelos. Essas são assim, a base feminina. E os masculinos saem Roberto Tavares, Jean Shimada, que até expôs lá com a gente várias vezes lá no Centro Cultural. Tem o Ernesto Buonato, tem vários artistas novos também que eu gosto muito. Dentro dessa linha da arte contemporânea, né? Que é um pouco a sua pegada de expressão. Mas a que eu gosto mais é Maria Bonomi, sabe? Que eu acho que a linha dela de trabalho é muito parecida com a minha, ou a minha é muito parecida com a dela. Quer dizer, ela me influencia muito, né? E a respeito da técnica, né? A estilogravura é a técnica utilizada dentro da oficina do Centro Cultural. Em 2004 foi quando a gente começou a experiência, né? Eu pedi a vocês licença para experimentar, porque eu dava aula de cerâmica e escultura, mas aí teve uma série de problemas nessa área, aí eu tive que mudar para outra atividade, porque eu voltei a fazer gravura. Pensei em dar aula de gravura, mas não tinha dado aula de gravura até então. Eu sabia, mas não sabia dar aula, nunca tinha dado aula. Em 2004 eu comecei a fazer o experimento de dar aula de estilogravura. Então, mas aí houve uma resposta da comunidade muito interessante, que apareceram muitos alunos, e a maior parte já tinha experiência com pintura, escultura, cerâmica, já eram artistas formados em outras especialidades, professores de arte. E eles gostaram, houve uma empatia entre eu e eles, esses primeiros alunos. Então, praticamente, eu aprendi a dar aula de gravura com os meus próprios alunos, foi a experiência inicial. Tanto que eu falei, não pode cobrar matrícula, não pode cobrar mensalidade nem nada, eu vou experimentar. É uma experiência, vamos ver se dá certo. Porque cerâmica eu dava aula, era professor de cerâmica, mas de gravura eu nunca tinha dado aula. E deu certo. Então eu adotei mais ou menos, porque eu fiz parquelagem nos anos de 92, 93, escultura, com Jorge Emanuel. Então eu procuro passar para os meus alunos um tipo de aula que eles acham que quando deu certo para mim, ser aluno desse mestre. Então eu procuro aprendi com ele a forma como ele abordava e eu procuro fazer mais ou menos a mesma modelo, como uma inspiração de condução dos trabalhos na aula. Então o trabalho que eu induzo as pessoas lá é indução mesmo. Não precisa saber desenhar, sabe? É isso que eu ia te perguntar também. No caso, assim, a gravura, ela é uma técnica que ela pode ser aprendida, por exemplo, do zero. A pessoa nunca fez arte na vida e ela começa com a gravura,
ou ela já tem que ter passado por uma trajetória anterior na pintura, na escultura, no desenho? Não, ela não requer nada. Assim. Você só tem que ter uma aptidão manual, só isso. Nem força, porque na madeira ou no metal, a gravura em metal, requer um pouco de força com as mãos, precisão, né? Mas eu desenvolvi com as próprias alunas, porque às vezes aparece alguém, não, minha mão está luxada. Então nós estamos fazendo muito assim, trabalhando com material mais macio. Mais maleável. Mais maleável. Então eu tenho trabalhado muito com uma técnica que na invenção nossa é cola gráfica, cola gravura. Então a gente pega sucatas de coisas e cola. Você cola, cola gráfica nos Estados Unidos é muito usado e aqui no Brasil também agora. Então você pega uma suporte e cola panos, cola, sabe, chapinhas, isso, e tinta. Quer dizer, você vai ter toda uma criação. Mas aí deixa de ser gravura para ser um trabalho cola gráfica. Cola gráfica. É gravura também. Não é técnica mista. Não, porque gravura é o seguinte, gravura é tudo que você faz uma matriz, que você tem uma matriz. Então você tem matriz para fazer várias cópias, ou um monte de cópias iguais. Ou semelhantes. Como se fosse um carimbo. Exatamente. Então, você tem a matriz de madeira, você faz alguma força. Tem de metal, tem pedra, tem vários tipos de matrizes. E essa cola gráfica também é uma matriz. Tudo que você repete, fotografia também, na verdade, se você pensar, não, você tem uma matriz, um negativo, né? Ou então você tem no computador, agora também você tem. Então, hoje tem gravura digital, que eu não tenho a técnica da gravura digital, mas eu tenho um aluno que eu digo, ele faz isso dessa maneira, ele manuseia todas essas coisas de computador bem. Então eu digo a ele como deve ser o trabalho, como eu quero que ele faça, ou sugiro a ele como faça, ele faz. Gravura digital, sem que eu saiba a gravura digital, mas ele faz. Entendeu? Então, quer dizer, são outras possibilidades, outras tecnologias que vão se incorporando. Por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha muito com xerox. Então, chamam de eletrogravura. Então, ela trabalha com desenho, um recorte, ela monta uma imagem, ou desenhando ou colando uma imagem. Aí ela tira xerox. E aí tira uma xerox daquilo, ou colorido ou preto e branco. Né? Vamos fazer com imagem preto e branco. Tá bom, tirou. Vamos olhar, agora vamos modificar isso. Aí recorta de novo. Você vai remontando e remontando até você criar uma imagem que é aquela que você quer. Você vai criando, você faz às vezes 100 experiências, até você chegar numa imagem que é aquela que você estava na cabeça desde o início. Desde o início. Então você com aquela imagem, aquela colagem, vamos dizer, colagem, é a tua matriz. Aí você tem uma matriz xerográfica que você copia quantas vezes você quiser. Entendi. Entendeu? Então a gente lá, porque é o seguinte, a gravura, ela é um pouco diferente das outras artes que a gente está acostumado a ver, porque ela basicamente é experimental. Ela enseja a experimentação. Então, por exemplo, você é pintor, você tem uma série de regras de pintura que você experimenta, mas você tem um limite. Já a gravura, por causa das possibilidades de experimentar, não tem fim, é o experimento. Você cruza uma matéria com outra. O exercício de criatividade na gravura acaba, comparado a outras modalidades artísticas, acaba sendo mais amplo. Mais amplo. E isso aí, para o artista que é pintor ou tem outra atividade artística, a gravura modifica para o bem o trabalho base dele, que era a pintura, entendeu? Isso, uma coisa influi na outra. Por isso que muitos pintores faziam, a maioria dos grandes pintores também eram gravadores. Ainda são, né? Muitos pintores ainda fazem gravura. E como que foi essa questão desse trabalho voluntário que você faz no Centro Cultural FESO ProArte já há bastante tempo? Quer dizer, por que você resolveu se dedicar a essa causa de contribuir para a formação de novos artistas dentro de um centro cultural? Bom, tem várias vertentes do meu próprio pensamento, mas uma delas, assim, eu acho que o Brasil, o nosso país é um país pobre, ainda é, e pouca cultura, em todos os sentidos. Então eu acho que você como patriota, sabe, eu acho que você sabe muita coisa. O seu vizinho do lado, está sentado do lado do no ônibus, ele não sabe nada.
Então, o pouquinho que você possa dar para ele está ganhando. Isso a escola não dá, assim, né? Então, acho que todo mundo pode fazer trabalho voluntário, ensinar qualquer coisa que saiba, cozinhar, fazer um suco, acho importante isso, na formação do povo, eu acho. O trabalho Né? voluntário. Porque você tem que pensar o seguinte, eu sou aposentado, ganho de empresa estatal, era um fundo que eu contribuo até hoje, mas isso tudo são benefícios que eu estou tendo até hoje, né? E eu tenho um monte de conhecimentos que eu gostaria de passar. De compartilhar, com as outras pessoas. Eu vou guardar isso e dar para quem? É melhor do que ficar empurrando móvel em casa. É verdade. Não é? E acaba que também, assim, essa ideia, né, que você traz, né, na sua forma de pensar, isso também acaba contaminando o ateliê, assim, a oficina de gravura. Sim. Como é que são as aulas exatamente? Tem, assim, um modelo para você copiar, para você fazer? Como que é essa parte liberdade prática? Total. Eu respeito, cada indivíduo é um indivíduo isolado. Um diz que não sabe desenhar, nunca desenhou, é uma coisa. O outro pinta e borda e é figurativo. E se ele quiser continuar sendo figurativo, ele vai ser. Ou seja, ele copia as figuras da natureza, né, os objetos. Eu passo a técnica, né, que é a técnica daquele fazer, é uma técnica específica ou várias técnicas específicas. E depois, no conjunto, o ateliê, um vai influenciando o outro, sem que se sinta. É igual uma bola de neve que vai crescendo aquele bolo, e as pessoas vão aprendendo umas com as outras, vão vendo, e vai numa evolução. Você pode observar, se você for lá ver os trabalhos, são todos diferentes, não tem um trabalhando bem parecido com o que eu faço, ninguém faz trabalho parecido um com o outro. Mas pessoas que eram inteiramente figurativas, hoje não são mais. Hoje já estão indo para esse caminho outro do contemporâneo. É o contemporâneo do pensamento, não é de copiar a figura como ela é, porque isso a máquina fotográfica faz. Não é tirar de dentro de si próprio coisas para fora, botar para fora. Mas isso é difícil, né? A abstração é um pouco complicado por isso. Não é pegar e jogar, exatamente, não é? né? Tem uma ideia, um senso comum que diz, isso aí até o meu filho de 3 anos faz. Mas não é bem assim. Isso é amadurecimento, não é? Quebra da censura, o não ter medo da crítica, o não fazer para a plateia, fazer para si, entendeu? Então são outros valores que a arte até acaba contribuindo. Exatamente. Isso aí você vai fazendo com que o indivíduo se melhore. Porque essa é a condução que eu dou, até sem que as pessoas tenham essa noção. Eu nunca falo isso para elas, que eu estou fazendo isso, eu estou conduzindo o rebanho do meu jeito e elas fazem o que eu espero que façam, mas não é, sem que elas tenham consciência de que estão se melhorando. Que a questão da arte é essa, não é? É você ter uma vida toda desorganizada, seu pensamento todo sequelado, todo cheio de pedacinhos, e quando você começa a criar, você junta, né? Você organiza o caos, né? Vai fazendo uma colagem, né? Exatamente, vai mudando, vai aplicando cores, vai criando texturas diferentes. Minha mulher, por exemplo, não se conforma. Pô, você para começar a trabalhar, você transforma tua mesa, seu ateliê todo numa bagunça. Mas é isso. Você tem que fazer um caos, aí você organiza, porque é isso, né? Quando você organiza o caos físico, você organiza o caos mental, espiritual também, né? É um trabalho de todo dia. É verdade. Tá certo. E agora, com relação ao Centro Cultural, eu estou com umas propostas, né, de oficinas curtas, de pouca duração, e que eu acho que vai atingir... Como se fossem workshops. Oficina de 2 meses de oficinas semanais, assim, serigrafia, voltar a fazer a oficina de papel reciclado, com aquela uma artista do Rio que nos deu aula lá de graça, na FESO. Isso aí é que eu tenho. E gravura em metal, essas vai voltar a ter cerâmica,
Não é? Então são muitas novidades. Novidades para o ano que vem que eu espero. E a oficina de estilogravura está evoluindo para uma oficina de gravura de uma forma mais ampla. Mais ampla, né? Porque... Não nos moldes das oficinas, dos ateliês de gravura também tradicionais, que trabalham com aqueles ácidos corrosivos, nada disso. Ainda não, por enquanto numa não. perspectiva de expandir as possibilidades que a gravura pode oferecer com outras técnicas, é isso? É isso aí, isso aí. Eu acho que o nosso ateliê é um ateliê engraçado, muita gente, né? Movimentado, divertido. Mas às vezes eu dou umas broncas. E quem quiser saber mais... Segunda, quarta e sexta, de 3 às 6. No Centro Cultural Fez Proarte. Tá ótimo, Dirceu. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação no Conexão Unifeso. Vai ser maravilhoso receber você novamente para trazer as novidades já em execução, né? Daqui a pouco tempo no Centro Cultural. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima!